IPB. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo, assistindo esse culto, que a boa mão do Senhor esteja sempre conosco. Para nós é um motivo de grande alegria e satisfação estar aqui esta manhã, para compartilhar com a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz aos nossos corações. Agradecer ao reverendo Lúcio Carvalho, que nos dá essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, para nos alimentarmos dessa palavra, que é o alimento de todo cristão. E eu quero também trazer aqui a esta igreja, esses irmãos, o abraço da segunda igreja presbiteriana em Peixinhos. Trago o abraço daquela igreja para esta igreja. Mas estamos aqui para pregar a palavra, então convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Salmos, o Salmo 14. A leitura hoje foi no livro de Salmos. Interessante que a mensagem também, nesse livro de cânticos, Salmos 14. Eu vou fazer a leitura desses 7 versos que tem nesse salmo, e os irmãos aí acompanham com as suas Bíblias a leitura da palavra do Senhor. Acredito que os irmãos ainda estão achando, e eu gosto de observar que todo mundo já achou para lermos juntos, né? Eu acredito que todos já acharam, não é isso? Então leamos. Assim diz a palavra de Deus: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invoca o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Pai, obrigado pela tua palavra que nos fala esta manhã. Que teu Santo Espírito nos leve a nos render às verdades que a tua palavra contém, e que criamos e pratiquemos para a glória do teu nome, em Cristo. Amém. Um homem é bom. Russell, filósofo, teórico político, ele entendia que o homem nasce bom. O problema está na sociedade que ele vive, a sociedade que corrompe o ser humano. Só que tem um problema: a sociedade, ela é feita e formada por homens. Se a sociedade corrompe o homem, é porque esse homem corrompe a sociedade. Não tem como desassociar. Só se a ideia for pegar o homem, colocar numa ilha, para que nesse lugar solitário e distante de todo conceitos, ideias e leis humanas, ele possa revelar sua bondade. Mas não é bem assim. Aonde quer que o homem esteja, o mal estará. Porque, como na reforma, em um dos pontos do calvinismo deixa bem claro que a depravação é do coração do homem. Então, seja qual for a sociedade que se pensam em querer estruturar, formar, o pecado vai estar lá, porque está no coração do homem. Não importa. Isso mostra que o homem não é tão bom assim. Esse salmo, que é o salmo de Davi, um dos salmos de Davi, que nós sabemos que Davi compôs muito dos salmos, e sabemos que os salmos são cânticos, são expressão de fé, de confissão,
de confiança, de arrependimento ao nosso Deus, em forma de cânticos. Tanto que muitos deles eram usados não só no culto, como também na romaria, na ida das famílias do povo de Israel, espalhado de toda a nação israelitas, que vinha ao templo em Jerusalém adorar o Senhor. Muitos desses cânticos eram cantados na peregrinação do povo, até a entrada do templo, até o ajuntamento no templo, o povo adorava. E vemos que no livro de Salmos encontramos expressões de momentos de confissões, de conflitos do coração dos servos de Deus, e no caso aqui de Davi, expressando a sua confiança, expressando naquele momento da experiência, da luta contra alguém, contra o grupo. Não se tem aqui bem claro por que Davi escreveu esse salmo, mas aqui ele deixa bem claro que ele estava passando por uma situação da qual ele, contemplando a humanidade, aqueles ao seu redor, ele viu pessoas que não buscavam ao Senhor. Pois esse é um salmo que traz uma mensagem de esperança, uma esperança para os crentes, aqueles que creem em Deus. É nesse salmo que Davi está confirmando e afirmando sobre o cuidado do Senhor diante de tanta perversidade no mundo. E aí, irmãos, nessa manhã eu quero aqui compartilhar com os irmãos, diante da expressão de Davi na sua confiança em Deus, trazendo como tema a total confiança na obra salvífica do Senhor. E nessa total confiança na obra salvífica do Senhor, a gente vamos encontrar aqui do verso 1 ao verso 4, e mostrar porque devemos somente confiar na obra de Deus, na obra salvífica do Senhor. Que primeiro, o homem não é capaz de se salvar. Veja o dito aqui, quando ele fala do ser humano, ele começa dizendo: diz o insensato no seu coração. Esse adjetivo insensato é muito conhecido por nós através do nome de um dos ex-maridos de uma das esposas de Davi, Nabal, porque a palavra Nabal hebraica significa tolo, ou mesmo insensato. Mas interessante que essa palavra que Davi está usando aqui, insensato, como tolo, não é uma pessoa que não tem conhecimento de nada, não é aquela pessoa que fala de algo que não conhece, não é de alguém que faz alguma coisa ter consciência do que está fazendo, mas ele está falando aqui de uma pessoa que conhece a Deus, que conhece os mandamentos de Deus, mas mesmo assim nega a Deus. Por isso que ele diz o insensato no seu coração, não há Deus. Quantas vezes o próprio povo de Israel, aprendendo, vivenciando as obras do Senhor, mas muitas vezes nos seus corações, nas suas atitudes, eles duvidavam do próprio Deus de Israel. E aí ele diz que esses, diz no seu coração, Deus não existe. E por conta disso, qual é o resultado? Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Ele está colocando bem claro que esse homem não é capaz, principalmente porque ele rejeita Deus no seu próprio coração. E é aí que começa o pecado, a corrupção humana, quando o próprio homem tira Deus da sua vida. Como o homem nega a existência de Deus, como o homem nega os mandamentos do Senhor. E devemos saber que isso é bem claro quando Paulo, a carta aos Romanos, ele vai dizer de que não há ninguém que não seja culpado, porque ele lá vai falar justamente daqueles que, não sendo judeus, mas pelas coisas criadas, como o Salmo 19 diz, que os céus proclamam a glória de Deus, é suficiente para um homem entender que existe um ser poderoso, soberano, o Senhor nosso Deus. Então são indesculpáveis. Mas também ele vai falar sobre os próprios judeus, que confiando apenas nas suas tradições, acreditam que mesmo errando,
eles têm todo o privilégio diante do Senhor. E Paulo vai dizer assim: é indesculpável tanto judeus como gentios, porque de uma maneira ou de outra Deus é revelado ao homem, e o próprio homem despreza a Deus, e por isso que o seu coração se torna corrupto. Mas bem interessante que a gente vai ver que, por exemplo, Deuteronômio 32, versículos 5 e 6, lá se diz: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Perceba que lá em Deuteronômio já vem falando justamente essa rebeldia, principalmente do povo de Deus, que conhecendo a Deus, deixa Deus de lado. Jó, lá no capítulo 2, versículo 10, repreendendo a sua esposa, então sua mulher lhe disse assim: ainda conservarás a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele respondeu a ela: falas como qualquer doida, tola, ou insensata, é a mesma palavra. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ainda no Salmo 74, versículo 18, diz assim: lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Então, o ser humano corrupto diz no seu coração, e percebe, irmãos, que quase sempre quando alguém quer pecar contra o Senhor, se afastar do caminho do Senhor, sempre tem uma desculpa. Sempre coloca sempre algumas afirmações dizendo: não, porque lá na igreja, o pessoal é dessa maneira, porque minha vida está assim, porque Deus não tem olhado para mim. É o coração insensato que, conhecendo a Deus, despreza o Senhor. Mas ele diz no versículo 2, que Deus lá do alto olha para essas criaturas, e Deus ao olhar vê que não tem ninguém que entenda, não há que lhe busque. Quando o versículo 3 diz: todos se extraviaram, mostra que Deus olha para o homem, que Deus contempla o homem, porque Deus conhece quem o homem é. É por isso que do homem não vem a salvação, porque o Senhor mesmo conhece o coração do homem. Deus sabe o que passa na mente e no íntimo de cada ser humano. Tem pessoas que acham que podem se esconder de Deus, ou esconder os seus sentimentos, ou as suas intenções, mas Deus conhece o homem por dentro e por fora. Mas ele diz que esse ser humano se extraviou, versículo 3, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Davi revela e mostra: diante de Deus não existe uma criatura onde quer que esteja que possa abrir a boca e dizer: eu sou puro, eu sou santo, eu sou justo, eu sou honesto. Davi coloca aqui mostrando a realidade da corrupção humana, de como o homem está afastado de Deus, como o homem não busca a Deus, como o homem não coloca a Deus em seus corações. Não é à toa que o profeta Isaías, no seu livro 53, versículo 6, ele vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Profetizando acerca de Cristo, porque nenhum ser humano, porque por mais bondade que haja que tenha no seu coração, está corrompido diante do Senhor. O Salmo 38:5 ainda declara: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura ou do meu pecado. Todos, Davi revela que todos estão afastados do Senhor, que não há um ser humano que esteja na presença de Deus e diga: eu sou bom. Veja que no versículo 4 ele diz: acaso vocês não entendem?
todos os obreiros de iniquidade que devoram o meu povo como que come pão, que não invoca o Senhor. Aqui devorar é o verbo consumir, devorar, alimentar, ou seja, alguém que não está alimentando o povo de Deus. Talvez aqui Davi esteja acusando os líderes do seu tempo. Talvez aqui Davi esteja falando dos sacerdotes, que ao invés de estar ensinando a palavra do Senhor, estava levando o povo ao pecado. Quantas vezes o Senhor levantou seus profetas para denunciar os líderes dos seus tempos, que ao invés de estar levando o povo a temer a Deus e conhecer os mandamentos do Senhor e colocar em prática, estava levando ao Senhor ao pecado, a idolatria, a rebeldia, ao afastamento do Senhor. O que Davi está dizendo aqui, que não havia ninguém que alimentasse com as verdades do Senhor seu povo. Pelo contrário, é um colaborando com o outro ao desvio e distanciamento da presença do Senhor. A maldade está espalhada por toda a sociedade. A maldade prevalece no mundo e os malfeitores governam. A humanidade coletiva e solidariamente carrega pecaminosidade, e todos necessitam da mesma redenção, porque todos pecaram. Porque devemos confiar na obra salvífica do Senhor, porque, irmãos, nenhum de nós temos a capacidade de nos salvar. Mas segundo, precisamos entender, porque somente o Senhor é a nossa segurança. Veja, ao contrário de toda essa crise, de toda essa denúncia de Davi, de toda essa situação infeliz do ser humano, ele vai dizer assim no versículo 5: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Porque, irmãos, se a gente ficasse só do versículo 1 ao 4, estaríamos aqui num conflito existencial muito grande. Se todos se corrompem, não há o justo, meu Deus, o que é de nós nessa terra de corrupção? Mas no versículo 5 ele diz: olha, mas Deus está com os justos. Lembremos, irmãos, que o justo não é aquele que é bonzinho, não é aquele que não tenha pecado, não é aquele que é santo por si só. O justo é aquele que é justificado por Deus, aquele que confia no Senhor, que sabe que a sua salvação está na mão de Deus. Davi aqui está nos trazendo a ideia de que a prova da manifestação da misericórdia de Deus no meio do seu povo, daquele que ele justifica. Davi está mostrando a evidência que Deus está no meio do justo, e que esses não precisavam estar aterrorizados contra a maldade do homem, porque Deus é o amigo dos justos e é, ao contrário, inimigo dos injustos. Davi está dizendo: Deus é a nossa segurança, é em Deus que nos asseguramos. Não é à toa que no Salmo 121 está uma pergunta e uma resposta. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi está mostrando justamente que nós podemos confiar no Senhor nosso Deus, que não devemos temer, que não devemos ficar com medo. A palavra aqui, irmãos, grande pavor, o verbo pachat significa temer, ter muito medo ou ficar temeroso. Davi está dizendo: a gente não precisa temer a perversidade do homem, porque Deus está conosco. O Senhor é nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Neemias capítulo 4, versículo de 12 a 4, diz assim: tendo Sambalate ouvindo que edificamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito, escarneceu dos judeus.
Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó e pedras que foram queimadas? Esse é o pensamento do perverso. É o que no versículo 6 Davi diz: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Mais uma vez Davi vai estar dizendo: olha, se levanta o perverso contra o justo, se levanta os maus contra o povo de Deus, se levanta o pecador sobre os remidos do Senhor, mas sabe de uma coisa, eles têm uma segurança, ele tem um alto refúgio, ele tem as asas do Senhor sobre eles, a sombra do Onipotente para o levar ao descanso, porque eles têm um Deus que é presente e segurança das suas vidas. Não é à toa que no Salmo 9, versículo 9 é declarado: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Nós lemos, lembra que lemos aqui? Refúgio nas horas da tribulação. Davi mostra que a nossa segurança, a nossa salvação jamais vem dos homens, mas vem do Deus que nos assegura. Nossa segurança está no Senhor. Foi o que Lutero, no canto que acabamos de cantar, Castelo Forte, quando seus opositores quiseram calar sua voz, quiseram intimidá-lo, quiseram fazer com que ele parasse de pregar aquilo que as Escrituras revelam, ele fez essa canção para mostrar que diante dos perversos, dos maus, dos pecadores, ele estava bem guardado e seguro na mão de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a total confiança na obra salvífica do Senhor devemos ter, porque o homem é incapaz de se salvar. Eu não posso me salvar, eu sou um pecador. Agora, porque eu preciso confiar? Porque somente o Senhor é a minha segurança, mas também porque somente o Senhor é a minha salvação. Ele não só me guarda, Ele me salva. Veja aí o versículo 7, diz assim, ele termina um salmo, a sua canção dizendo: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Davi diz: quando o Senhor, Davi não está aqui com dúvida, Davi está aqui ansioso para que chegue logo o dia que o Senhor se levantará em favor do seu povo. Davi está aqui ansioso pelo dia que o Senhor vai julgar a terra e defender a causa do seu povo. Porque a palavra aqui para Senhor é Yeshua, significa salvação. É a palavra que deriva o nome Jesus, quando Maria, preocupada da sua gravidez sobrenatural, o anjo aparece e diz: você vai botar o nome dele de Jesus, porque a palavra de Jesus significa aquele que salvará o seu povo. Davi está declarando aqui a sua confiança no Deus que salva, diante de um mundo corrupto, caído, diante de pessoas perversas que abandonam o Senhor, rejeitam o Senhor. Davi abre a boca e diz: eu confio no Deus que não só me assegura diante dos planos dos malignos, mas também o Deus que me salva. Por isso que Isaías, no Isaías 43, versículo 11 e 12, ele diz lá: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A salvação vem da mão do Senhor. E quanto no Antigo Testamento
ela é prometida, no Novo ela é cumprida. E quando no Antigo Testamento há o dedo da misericórdia apontando para o futuro, no Novo Testamento há um dedo apontando para o presente, ou a mesmo para nós para o passado, dizendo: a salvação já foi chegada e Jesus nos salvou. Davi está ensinando que precisamos somente confiar na obra salvífica do Senhor, porque só Ele pode nos salvar. Só da mão de Deus é que está a esperança de uma vida eterna, de uma vida sem dor, de uma vida sem morte, de uma vida sem angústia, uma vida sem pecado, porque dos nossos olhos Ele enxugará as nossas lágrimas. Mas, irmãos, eu quero trazer para o nosso tempo. Davi cantava para o seu momento, mas eu quero trazer esse cântico para nós, essa consciência que devemos ter da total confiança na obra salvífica do Senhor. Primeiro devemos ter a consciência que somos totalmente corruptos e condenados pelos nossos atos. Sabe qual é o problema de muita gente? É porque pensa que no coração do homem ainda tem algum resíduo de bondade. Não existe. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, para provar isso, do versículo 9 até o versículo 13, ele vai justamente de uma das suas argumentações para mostrar o quanto nós somos corruptos e precisamos da misericórdia e do perdão de Deus. Ele vai usar o Salmo 40, o Salmo 14. Ele vai dizer, olha, como está escrito lá no Salmo, como ele também vai usar o livro de Provérbios para dizer e para mostrar aos seus leitores: não há salvação sem Cristo. É por isso que ele conclui dizendo: todos estão afastados, destituídos da glória de Deus. Sabe por que muita gente não procura Deus? Ou acha que Deus lhe deve alguma coisa? É porque acha que faz alguma coisa para Deus. Não, eu evangelizo, eu oro por alguém, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu trabalho no departamento infantil, eu limpo a igreja. Devemos saber o seguinte, irmãos: o que nos move a fazer algo para o Senhor é a gratidão por saber de que mesmo Deus sabendo que nós somos, Ele nos ama. Quando temos a consciência que de nós somos, aí cria em nós o arrependimento. Sabe por que muita gente tem pecado, não tem se arrependido? É porque lá no fundo do seu coração, ela arruma sempre uma desculpa de que ela é boazinha. Mas nós, quando entendemos como a palavra de Deus revela quem verdadeiramente nós somos, somos um trapo de imundícia, somos neblinas que o vento ou que o sol escaldante faz dissipar da realidade, nós saberemos que nós dependemos totalmente do Senhor, de que nada que nós façamos recebamos glória, porque o que nós fazemos é para honrar aquele que merece toda a honra e glória, porque nos ama eternamente. Lembre que Jesus disse que há de se chegar para aqueles que fizeram alguma coisa, e esses vão ser chamados de servos inúteis, porque só fizeram o que foi mandado. Mas o bom, irmão, a gente ser chamado de servos inúteis, viu? Mesmo assim, do que ouvir o Senhor dizendo: afastado de mim que eu não vos conheço, servos infiéis. Mas para termos a consciência de que a nossa confiança é somente na obra salvífica do Senhor, porque nós não merecemos, porque nós não temos mérito algum, mas precisamos dela. A total confiança na obra salvífica do Senhor deve nos levar a uma consciência que somente o Senhor pode nos livrar, e de nós mesmos. Às vezes ficamos tão atentos aos inimigos externos, como Pedro diz, né? Olha que o diabo está ao nosso derredor, esperando alguém para devorar.
ou até mesmo as pessoas da qual Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas vezes a gente olha o sistema e diz: ah, eu só erro por causa do sistema. Caímos naquela ideia de Rússia. Mas o pecado está dentro de nós, como Jesus disse, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do seu coração. Ou como o próprio Jeremias disse, o Senhor falando através do profeta Jeremias: o coração do homem é corrupto. E sabemos que Deus pode nos livrar de nós mesmos. É saber que esse Deus nos assegura. Sabe por que a gente tem a certeza que iremos para o céu? Porque o mesmo Deus que morreu na cruz por nós é o mesmo Deus que anda conosco, garantindo em nós a segurança de que mesmo que a gente caia, Ele nos levantará pela sua misericórdia. Porque o Senhor nos deu a graça de podermos fazer oração de confissão. É por causa do nosso coração. Você já notou que todas as vezes que entramos em contrição, em confissão ao Senhor, somos levados a confessar o que nós fazemos? Por que nós não entramos na presença do Senhor e dizemos assim: Senhor, me perdoa, mas uma coisa, não foi eu não, foi o diabo que tentou meu coração e eu caí. Ah, Senhor, não foi eu não, foi fulana que me ofereceu e foi tão convincente que eu caí. Percebe que não é assim a nossa oração, e nem deve? Toda vez que nós oramos, devemos reconhecer que nós quebramos a lei do Senhor, é por causa do nosso coração. E a gente tem que ter a consciência de que Deus nos assegura de nós mesmos. Saber que nós vamos para o céu não é porque a gente é bom, é porque Deus é fiel. É porque Ele nos purifica, Ele nos santifica. É assim que Judas se revela aos seus leitores: vós justificados, vós santificados, porque Ele está declarando no Deus que opera a obra de salvação em nossos corações. A total confiança na obra salvífica do Senhor só não deve levar a gente à consciência de quem nós somos, corruptos e condenados. Não é só a consciência que somente o Senhor pode nos livrar, mas a consciência plena de que o plano salvífico em Cristo nos dá a esperança da vida eterna. Toda vez que pecássemos, deveríamos agir como Davi no versículo 7. Ah, se eu queria tanto que tu voltasse agora, porque eu não queria pecar de novo contra o Senhor. Eu queria, Senhor, que o Senhor aparecesse agora lá no céu, se abrisse e trocasse as trombetas dos anjos e proclamasse: o Senhor está voltando, porque eu queria me livrar desse corpo corrupto. Olha, no pensamento calvinista, naquilo que nós cremos e declaramos, que o pecado é um acidente na vida do homem. Que, irmão, por mais que sejamos santos, por mais que creamos no Senhor, por mais que busquemos a Ele, infelizmente, nós temos um corpo pecador. É uma carcaça que é tendenciosa para o mal. Por mais que nos santifiquemos, por mais que oremos, por mais que nós lemos a palavra de Deus, por mais que queremos colocá-la no coração, mas sempre em algum momento nos encontramos num conflito tão grande. Eu sou cristão, eu sou crente, por que eu penso nisso? Por que eu falei nisso? Por que eu cometi isso? Será que eu não sou crente? Será que eu não vou para o céu? Aí você tem de olhar e saber que Cristo morreu na cruz por você, por saber que você realmente é incapaz de entrar na presença de Deus por conta própria. É saber que é dito lá em Colossenses que Jesus colocou lá na cruz a dívida que nós tínhamos com o Senhor, e colocou lá bem escrito, bem visível, para que todo inferno pudesse calar diante de nós e saber: já está pago. Não é à toa que Ele subiu aos céus, e como lá João na sua primeira carta disse que nós temos um advogado. Filhinho, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E sabe que eu vou para o céu, não é porque eu venho à igreja, não é porque eu faço as orações longas, é porque Cristo morreu por mim. E porque Ele morreu por mim, eu venho à igreja. Eu me uno com os irmãos da fé para adorar esse Deus maravilhoso, que mesmo sabendo que eu sou, morreu por mim e me ama
incondicionalmente. É nessa consciência que eu quero que nós cantemos como Davi no Salmo 14. O mundo é corrompido, mas eu tenho um Deus que perdoa meus pecados, me assegura e me leva para o céu. Sabe por que estamos aqui, irmãos? Não é porque nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. É porque nós temos essa consciência que só em Cristo há salvação. Por mais que vivamos nesse mundo, por mais que a gente espera coisa boa nesse mundo e de repente a gente fica frustrado pelo aumento da violência, pelo aumento da corrupção, porque as coisas não melhoram, mas que a gente tem que terminar como Davi disse: Senhor, restaura o teu povo, a nova Jerusalém desça do céu, reúna os teus escolhidos, os remidos do Senhor, porque só em ti temos total prazer e salvação, vida eterna e purificação dos pecados. Você pode baixar sua cabeça nesse momento? Mesmo você em casa, se puder baixar sua cabeça, fechar os teus olhos, e eu quero te convidar nesse momento, você que já é crente em Cristo, que já declarou tua fé em Jesus, que já foi alcançado pelo Evangelho da salvação, a nesse momento você agradecer a Deus pelo seu amor eterno, incondicional e perfeito por você. Agradeça a Deus por, apesar das lutas, dos problemas que você pode ter diariamente, esse Deus maravilhoso te concede a salvação da tua alma. Não é ter posses, porque tem tanta gente rica que não tem felicidade, tem tanta gente rica que se sente seguro, tem tanta gente em volta de tantos amigos que se sente só. Não é o que você tem ou deixou de ter, não são as pessoas ao teu redor, é o Deus que te ama e te escolheu. Agradeça. Mas se você que está ouvindo essa mensagem, mas que ainda não declarou Cristo como teu Salvador, entenda que você está em pecado, e o salário do pecado é a morte, e essa é a oportunidade de você se render ao teu coração a Cristo. Você pode até dizer: eu faço coisas boas, eu ajudo pessoas, eu levo sopa para os moradores de rua, mas se o teu coração ainda não tem Cristo, o que você faz de bom não compensa a maldade que está em você. Só Jesus Cristo pode te salvar. Se você que está ouvindo essa mensagem aqui, ou através dessa transmissão, que ainda não declarou tua fé em Cristo, essa é a oportunidade para o teu coração também. Coloque o teu coração, conheça os teus pecados, confesse a Deus e aceite Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Ó Deus, que não nos falte louvores ao teu santo nome, que por mais que vivamos em um mundo corrompido, nós temos o Deus que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem suprido nossas necessidades, que tem nos nutrido com a sua eterna e poderosa palavra, que tem nos convencido pela presença do Espírito Santo que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Que nos falte, ó Deus, louvores para engrandecer aquele que nos salva, aqueles que nos prometeu vida eterna, aqueles que prometeu estar conosco para todo sempre, aquele que foi preparar um lugar e quando preparar voltará e nos levará para a sua presença. Que nos falte louvor e saber que mesmo que nesse mundo eu perca dinheiro, bens, prazer, mas jamais perderei a minha salvação, porque ela está afirmada em Cristo. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Que não olhemos para a perversidade dos homens, mas que nossos olhos estejam contemplando a grandiosidade do Deus que preparou a obra de salvação, e ela é perfeita. E aquilo que o Senhor começou há de ser completado no grande dia final.
Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, e que esta palavra anime os crentes e desafia o ímpio a se voltar para o Deus, porque Deus porque Ele é o Senhor de toda a terra, é o Deus vivo e que nós adoramos nessa manhã. Bendito seja teu nome, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, irmãos, hoje e sempre. E agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus aos nossos corações.